Juntos, a gente podcast, começando mais uma edição. Hoje comigo um grande amigo, Adilson Rodrigues, do Instituto Criar Vitória. É isso, Adilson? Pronunciei certo? Boa noite. É Instituto Vitória. Vitória. Por que eu falei o Criar? Criar Vitória foi até 2010, né? Em 2010, quando a gente mudou de Parobé para Taquara, a instituição ela acumulou mais coisas, né? Então deixou de ser uma comunidade terapêutica para ser uma organização que cuida de outras coisas, além do tratamento para dependência química. Então a gente botou o Instituto Vitória. Perfeito, sempre essa pequena mudança. Não, mas é bem comum o pessoal, não deve ser só eu, né? Fazer essa... Não, e vamos começar falando sobre um tema que até é uma dúvida que eu tenho, Adilson. Quando a gente fala de dependência química, aí nós estamos falando de um amplo aspecto de características, de relações. Hoje tu encara isso, depois de 22 anos de experiência no Instituto Vitória. Doença, problema social. O que vem antes, o que vem depois, é as duas coisas, é um pouco de cada? É um pouco de cada, né? Com certeza um problema social, né? Com certeza uma doença. Mas a dependência química é uma junção de fatores, eu diria, né? Ninguém começa a sua dependência escolhendo uma droga e indo usar uma droga, né? É uma série de fatores que vai te levando a buscar a experimentação, né? E a experimentação da droga ou a experimentação do álcool é que vai fazer com que tu te torne ou não dependente. E aí pode ser pela própria cultura da tua família ou da comunidade que tu vive ali, que tem o hábito, né, de fazer ou não uso de droga ou de álcool, né? E aí tu já é predisposto, né? Tu já tem um percentual, assim, quando tu pequeno, criança, tu já tem um percentual se tu tem alguém na família que já teve o problema, né? Um pai, um tio, um avô, foi alcoólatra, então tu já é predisposto a, se tu experimentar o álcool, 10% mais que um outro. Quando tu fala de experimentar o álcool, né, a gente tem uma... Agora, antes de vir aqui conversar, eu estava olhando alguns números, né? Hoje, numa pesquisa recente, de 2020, foi feita uma pesquisa durante a pandemia com jovens e adolescentes. 52% dos jovens admite o uso excessivo de álcool até os 16 anos. Quando você fala que, bom, tem um percentual que pode evoluir para dependência, mas a experimentação precoce da bebida alcoólica como uma droga lícita, ela de certo modo também atua como uma porta de entrada, né? Sim, com certeza. Eu tenho um trabalho de prevenção através da música, que a gente até 2020, antes da pandemia, circulava muito pelas escolas, né? E os adolescentes que estão terminando o 9º ano, né? A 8ª série, né? A antiga 8ª série, que hoje é o 9º ano. 80% deles já experimentou o álcool. 80%, numa idade de mais 14, alto do que a pesquisa nacional. 14 anos, né? Eu acho, 8ª série. Sim. Por aí. Né? Por aí. 13, 14 anos. Então 80% deles já experimentou e cerca de 30% deles vão ter problema ao longo de suas vidas em função desse experimento precoce. Então a gente vai juntando uma série de fatores, uma série de coisas que vão fazendo com que a gente hoje tenha esse enorme número de pessoas doentes, né? Lógico que a questão social ela pesa, tu está inserido dentro de uma comunidade de periferia, né, que te empurra, né? Mas tem muitos outros fatores que levam as pessoas às drogas, multifatorial. Dilson, conta um pouco para mim de como iniciou essa experiência, né? A gente começou aqui falando já sobre dependência, sobre caracterização da dependência,
mas vamos falar um pouco sobre o trabalho do Instituto também. É um trabalho muito meritório, que já recuperou muitas pessoas, né? Como é que começou esse trabalho? Qual foi a virada de chave em que tu tomou a decisão de, olha, vai ser esse o meu destino daqui para frente? Na verdade, eu sempre falo, tudo começa pela minha própria experiência, né? Eu, em 98, fiz um programa de recuperação, né, da comunidade terapêutica Vida Plena aqui em Parobé. E dali para frente eu comecei a me interessar pela minha doença, né? E comecei a estudar mais, a entender mais e participar de grupos de apoio. Tentava ajudar. Quando eu descobri que era possível parar de usar droga e descobri que era possível ser feliz sem usar droga, eu queria tirar todos os meus amigos da droga. E aí eu comecei a ajudar grupos de apoio, NA, AA, Amor Exigente, e as pessoas viam em mim assim uma liderança e começaram a dizer, tu tinha que começar um trabalho, tu tinha que fazer alguma coisa. Inicialmente eu tentei ajudar na comunidade que eu fui recuperado, né? Mas não rolou muito assim né? Não se teve uma empatia assim, né? E aí, entusiasmado por outras pessoas aqui de Parobé, né? O seu Manuel Teixeira, o seu José Maineri, o Valmor Lelin, né? O seu Júlio, que tinha padaria aqui no centro. Começa um trabalho, tu é um cara, tem o dom, né? Tu consegue convencer as pessoas e tal. Né? Na época eu estava começando de novo a minha vida, eu disse, bom, quem sabe, né? Eu começo alguma coisa para ajudar os outros, não que eu queira fazer alguma coisa nesse sentido. E comecei lá em 2000, né? Juntei uma série de pessoas ali, escrevi um programa de recuperação um pouco diferente daquilo que eu tinha vivido, com algumas coisas, né? Não poderia fazer tudo como eu queria, porque já existia uma estrutura assim, e as pessoas iam sentir muita diferença se começasse de cara como é hoje, né? Então lá em 2000 eu comecei o trabalho, na verdade para ajudar 2 amigos, né? E no primeiro mês um desses amigos recaiu, né? E aí no segundo mês o outro teve problemas, e aí alguém tinha que continuar tocando o negócio. E me lembro que o seu Manuel disse, bom, tu que inventou agora te vira, vai tocar, né? E foi tranquilo, assim, a minha esposa concordou, né? A gente fui indo, foi difícil, não foi fácil, né? Às vezes as pessoas perguntam, como tu perguntou antes, né? No bastidor aqui, quantos tinha hoje, né? 86, né? Sabe, e é um número que chama a atenção, porque é muita gente, né? Quando tu me falou que junto com os residentes são 100 pessoas, né? É um número... Você manter uma estratégia para... Mas lá em 2000 a gente começou com 1, né? Era 3 para cuidar de 1. E foi indo, né? E o trabalho foi sendo valorizado, né? E as coisas foram acontecendo, e os programas foram se juntando. O programa de reinserção social foi uma coisa que deu muito certo, né? Foi eu sempre quis que a organização social ela não precisasse depender das pessoas, assim, da comunidade, assim, de uma certa maneira. Você tem que fazer rifa, ter que fazer meio frango, ter que vender camiseta, ter que vender boné, ter que fazer... O que nós podemos fazer, né? Não tem como, né, fazer alguma coisa para vender aqui dentro, fazer pão, fazer cookie. Fizemos isso no início, vendia pão, vendia alface, né? Mas em 2013 eu tive a oportunidade de fazer um curso com um pessoal da Inglaterra que recebia projetos sociais para avaliar. Então eu aprendi como escrever um projeto social para que a pessoa que estivesse recebendo entendesse a realidade da organização e talvez viabilizasse alguma coisa dentro daquela realidade, né? Então eu escrevi um projeto
e levei para o secretário de Finanças de Parobé, na época. Sabe que tu falando aqui, e eu de formação sou sociólogo, né? Eu acho que a gente compartilha uma paixão que é a paixão por ressocializar pessoas, Sim. por ver a transformação na vida das pessoas. Outra oportunidade que eu conversava contigo, eu dizia que a gente tem que se policiar um pouco, né? Porque quando você está lá e tem uma conquista material, né? Por exemplo, se está no poder público, quando você entrega uma obra, uma nova escola, uma nova ala num posto de saúde, você rompe a fita, inaugura, Sim, bate palma, aquilo é visível. E a gente, quando trabalha no resgate de seres humanos, a gente não corta a fita, né? Não tem um momento em que você celebra, não. O fulano de tal, a partir de agora, está entregue à sociedade, recuperado. E isso, de certa forma, gera um ambiente de invisibilidade para a nossa obra. Porque essa obra de quem... Nossa, eu digo... Porque eu me coloco junto nesse time de pessoas que acredita na transformação da sociedade pela transformação das pessoas. Seja por oportunidade educacional, seja por oportunidade de ser ressocializado, seja por oportunidade de se ver livre do vício. E essa obra dificilmente ela aparece. E talvez por isso a gente careça tanto de profissionalização, né? Quando tu fala de aprender a cadastrar um projeto, aprender a conquistar os recursos, muitas vezes até públicos ou privados, que estão ali disponíveis para financiar, a nossa área ela ainda tem mais voluntarismo do que profissionalismo. Né? Isso sempre foi uma coisa assim que eu lutei, né? Lutei para conseguir ter uma equipe multidisciplinar capacitada para que a gente pudesse conseguir a sustentabilidade da organização sem ter que fazer esse tipo de ação onerando ainda mais a sociedade, porque geralmente no município de 50 mil habitantes, quem vai ajudar quase sempre são as mesmas pessoas. Né? Aqui em Parobé tem um grupo de pessoas e é esse grupo de pessoas que ajuda em todas as obras sociais. Taquara é um grupo de pessoas, a igrejinha é outro. São sempre os mesmos e os mesmos estão ajudando sempre em tudo. Então, tu cria mais uma demanda, né? E vai atrás das mesmas pessoas. Eu não queria fazer isso por nada. Né? Até porque eu acho que isso também coloca em xeque a sustentabilidade a médio e longo prazo do projeto. Né? Exatamente. Exatamente, porque tu vai se desgastando, né? Vai chegando a um ponto em que as pessoas estão enjoadas de ajudar. São muitas causas disponíveis também. E a gente conseguiu com isso, lá em 2003, vender um projeto para a Prefeitura de Parobé, a princípio assim sobre análise, né, de 3 meses de experiência para ver, porque era uma coisa assim, botar dependentes químicos a trabalhar, fazer serviço, limpeza pública e tal, uma coisa meio estranha no início, mas não deu 45 dias, eles já fizeram contrato para 1 ano e já estamos aí em 2022 fazendo esse trabalho, né? Quase 20 anos. Uma transformação mesmo. E graças a isso hoje a gente pode ter essas 100 pessoas lá. Né? Então o poder público, quando ele entende isso, que vale a pena comprar essa mão de obra mais barata, talvez mais eficaz, né? E saber que ela ainda produz lá um percentual de 25% a mais de chances de recuperação no indivíduo. É sensacional daí, né? E o preconceito, Adilson? Como é que tu encara isso com os internos, com a visão da sociedade sobre eles? Porque você trabalha desde o acolhimento até a saída e é quase que uma figura paterna, digamos assim, para muitos dos... Como é que é o termo correto para tratar as pessoas que estão lá? São residentes? Residentes. Nós chamamos residentes porque eles residem conosco por um determinado período, né? Não está errado chamar de interno. Ele não é paciente, né? Tá. Porque ele não está passivo ali ao tratamento, né? Ele é residente porque ele é um agente também, transformador da sua própria... Sabe por que eu te pergunto Acho que aqui a gente tem um papo bem livre, bem leve. Eu te pergunto do preconceito porque muitas vezes eu já ouvi a seguinte crítica, e imagino que tu deve ter ouvido ela 1000 vezes ao longo desses 20 anos.
As pessoas muitas vezes, os caras que estão ali, os pedintes que estão na praça, na verdade são pessoas que vieram em busca de tratamento e recaíram e saíram. E como é que tu encara isso, essa visão preconceituosa ou até desinformada que algumas pessoas têm sobre o que de fato acontece dentro do Instituto? Na verdade eu não tenho assim eu levo na boa, porque a pessoa que fala isso, ela está desinformada, né? Ela não sabe o que está falando, ela não entende o que está acontecendo, né? Ela precisa ainda evoluir como ser humano, né? Porque tu vê uma pessoa, a pessoa está marginalizada. Na verdade, ela mesma se marginalizou, né? E o que ela precisa é de uma oportunidade para sair da onde que ela está, né? E tu ainda, lógico, né? O cara tá ali porque ele quer, mas também porque ele não, às vezes não tem uma alternativa, né? Que possibilite ele sair daquela situação, ou ele está vivendo um conflito, ou tem uma doença associada, ou ele tem algum problema, algum vazio ali que entristece ele, que faz com que ele esteja ali vivendo aquele sofrimento. Mas ninguém gosta de estar ali. Sim, até porque é uma situação de sofrimento no dia a dia, de frio, de fome, de sub-higiene. E é interessante como a gente engatinha ainda na efetivação das políticas públicas de assistência social, né? Porque todos esses casos, isso eu tenho tranquilidade de afirmar, todos os casos de pessoas em situação de rua, de uma maneira ou outra deveriam ser acolhidos por algum dos serviços em política pública. Se hoje nós não conseguimos acolher isso e tratar isso enquanto sociedade, é porque não conseguimos ainda evoluir na suficiência e na necessidade da demanda, né? Na verdade, sim, a gente faz o possível, né? Para que as pessoas entendam, né, como a gente é uma organização conveniada com o governo do estado, com o governo federal. Quando a gente recebe uma pessoa de outro município ali, ela vem referenciada, né, por uma OBS, por um CAPS, por algum serviço de saúde. Então, quando ela desiste do programa, a minha obrigação é referenciar ela e encaminhar ela para o município de origem. Então, quando alguns ficam, né, se porventura um dia passaram pela nossa organização e estão hoje na rua, estão porque são moradores do município e não estão hoje no momento com ideia de, não estão com vontade de se tratar, né? Mas é bem tranquilo assim para a gente. Eu procuro explicar para as pessoas, né, as pessoas que conhecem mesmo, né, a organização, conhece quem trabalha ali dentro, conhece a rotina interna, né? Nós não escondemos nada de ninguém. As pessoas que quiserem conhecer, fiquem à vontade, podem ir lá conhecer, a gente vai mostrar. Aliás, eu recomendo que conheçam, porque eu já não sou nenhum novato também em conhecer algumas experiências, né? Seja de acolhimento institucional de jovens, adolescentes, até tratamento de adictos. Já conheci alguns outros locais também. Mas nunca conheci um em que eu percebesse de forma tão clara a vinculação daquela pessoa que está lá em tratamento com a instituição. Sabe que eu acho que isso tem um poder do pertencimento. Eu acho que quando o cara entra, tô falando aqui como eu sinto, acho que quando o cara recebe o sim para estar no Instituto Vitória, só o fato de conviver com aquelas pessoas que estão lá e que já conseguiram vencer e que dão feedback positivo, já é meio caminho andado literalmente para a vitória, né? Porque eu acho que muito do que tu consegue, ele também está na capacidade mental que tu tem de acreditar que vai dar certo, que tu vai conseguir. Eu tenho certeza, tu é um cara metódico já do que eu te conheci. Tu deve ter isso parametrizado o teu índice de... não é cura que chama, mas de recuperação. Índice de recuperação. Sim, existe uma média nacional, né, que
beira aí num programa de 12 meses aí, né? Porque a maioria das comunidades terapêuticas, elas fazem um programa de 9 a 12 meses, né? Então, se calcula 12 meses, geralmente. 30% daqueles que terminam o programa, né? Vai terminar uma jornada de 1 ano, 30% deles vão conseguir se recuperar. Uma média baixa, não é uma média alta, porque de cada 100 em média que entra, eu estou falando no âmbito nacional, de cada 100 que entra, um vai terminar o programa. Então nós estamos falando que de cada 100 pessoas, 0,3 na média nacional. Na média nacional. Agora, a gente tem uma medida nossa, né? De cada 3 que entram, 2 a gente consegue levar até o fim. Já aumentou bastante. E a cada ano a gente tem conseguido trabalhar numa média entre os 40% e 50% daqueles que terminam, né? Fica ali 48, 52, né? A média que a gente consegue fazer. Na prática, então, de cada 10 que termina o programa, né? De cada 10 que vai terminar o programa, entre 4 e 5 vão ficar sóbrios. Os outros vão voltar a fazer outro tratamento, né? Mas é pelo diferencial do programa, né? Porque a linha amarela do o que pode e o que não pode fazer, ela não precisa ser pintada no chão para te entender que até ali tu pode ir. Até porque quando a pessoa sai da instituição, ela vai ter acesso a todas as oportunidades que a vida coloca diante de si. O ato da escolha é um ato contínuo, é um ato do dia a dia. Não adianta você evitar que o cara tenha a oportunidade de fazer escolhas, né? Tá aqui falando alguém que não... Mas o dia que eu consegui realizar o meu sonho, assim, de trabalho, não faz muito tempo, né? Foi longo isso, mas não faz muito tempo. Foi quando eu consegui perceber que os residentes estavam entrando, saindo e fazendo as atividades e as portas estavam abertas e ele tem o livre acesso de entrar, sair e ele saber que ele não pode. Ele sabe, ele não quer sair. A porta está aberta, mas ele não quer ir embora. Não precisa fazer um muro e botar uma cerca elétrica, uma coisa. É fazer com que a pessoa entenda que ela precisa ficar ali, né? Que o estar ali vai fazer com que ela mude a vida dela. E que ela é bem-vinda ali, ela é bem acolhida ali, né? Que as pessoas que estão ali vão tentar entender a sua necessidade, que é individual, né? Cara, isso é uma virada de chave enorme, inclusive na noção que a sociedade tem sobre como deve ser feito um tratamento. É uma coisa assim que foi idealizado lá atrás, no ano 2000, né? Mas eu sabia que eu não iria conseguir fazer isso naquela época, né? Eu teria que esperar e que ir adicionando coisas ao longo da caminhada, né? Para conseguir ter o que a gente tem hoje, né? Separar lá as equipes, né? Uma equipe vai sair para fazer o projeto de reinserção, uma equipe vai sair para trabalhar na cozinha, uma equipe vai fazer a limpeza da casa. A reunião é às 10 horas, então saber que às 10 horas tem a reunião, às 3 da tarde tem reunião, a sua consulta está agendada lá no mural. Você mesmo vai lá, olha, bom, hoje eu tenho consulta, já vou lá, sento no banco de espera, porque daqui a pouco o médico chega, a assistente social chega, né? Então a engrenagem, hoje ela roda assim, né? Bacana, direitinho, por causa dessa equipe que se formou junto comigo, capaz, né? Dedicada. Adilson, 22 anos depois, mais de quantos mil? Sei lá, 3, 4, 5 mil pessoas. Se for contar
assim, um ano de trabalho, né? Um ano de trabalho ronda mais ou menos 500 pessoas, né? Pela instituição, né? Estamos falando de 100 internos, né? Um ano hoje de trabalho. Vai entrar, vai sair, né? Porque daí num ano em março está saindo alguns que começaram no ano passado, né? Outros estão terminando em dezembro. E se tu for contar que em média cada pessoa que está ali tem mais 3, 4 pessoas da família ligada, a gente está falando de muita gente que tá absorvendo, né? Está melhorando. Lá vai a pergunta, então, para onde caminha o Instituto Vitória e para onde caminha o tratamento, a prevenção e a recuperação das pessoas usuárias de drogas, na tua opinião, depois de ser esse cara que vive isso quase que 24 horas por dia já há 20 anos? Hoje a gente é uma gotinha num mar de problemas, né? Nós não temos assim Lógico, a organização, ela hoje bem adaptada, bem gerenciada, sustentável. Como eu te falei antes, só hoje a gente teve que abdicar de receber quase 10 pessoas, né? Eu fiquei, que eu fiquei bem impactado, assim, porque eu convivo contigo agora, a gente às vezes toma um café, conversa, e é uma rotina resiliente, né? É triste às vezes não poder receber a pessoa, mas também a gente não pode assumir um compromisso, né? Que a gente tenta até encaminhar para outros lugares, enfim, né? Mas o futuro, né? Se a gente olhar para frente, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pensar na prevenção. Hoje nós conseguimos semanalmente atender 200 crianças nos projetos de prevenção através do esporte. Na segunda-feira a gente atende a escola cívico-militar, são 40, 50 pessoas, crianças, né? A escola cívico-militar. Na terça-feira a gente vai até a escola Alípio, ali no bairro Santa Maria. Atende de manhã e de tarde, ali um grupo de mais 40. Na quarta-feira são as crianças da Associação do Banco do Brasil, né? Então são 100 mais ou menos, 50 de manhã, 50 de tarde. Na quinta-feira a gente vai lá no João Martins, né? E dá aula para mais 80 mais ou menos, dividido em 2 turnos, né? Então durante a semana a gente está procurando fazer alguma coisa através do esporte, né? Esse ano ainda não começou os projetos de prevenção através da música. Num ano a gente conseguia envolver mais ou menos entre 10 a 16, 18 mil crianças, né? Porque se tu contar todas as escolas do município de Taquara, tu vai ver que o número é grande, né? Então a gente faz Taquara, Parobé, Igrejinha, Senai, outras organizações. Esse trabalho na prevenção ele é fundamental, né? Senão nós vamos ficar enxugando gelo. Antes eu estava lendo, eu até anotei aqui, vou compartilhar com você, são os 6 itens elencados pela OMS como atividades preventivas e estratégias que funcionam. Não é para evitar, mas enfim, para remediar, digamos assim. Incentivo à educação formal, prática de esportes, oportunidades culturais, oportunidades de lazer, incentivo à socialização de adolescentes em qualquer modo e disseminação do conhecimento sobre o uso das drogas, sobre os efeitos das drogas. Sim. Eles colocam isso como as possibilidades. Possibilidades para que a gente consiga alertar, né? Porque o grande X da questão é o jovem ele saber dizer não na hora certa, né? Na hora da experimentação ele conseguir dizer o não. E como é difícil, né? Eu acho que cada um de nós gostaria de ter sido jovem com a cabeça de adulto, né? Mas a gente é jovem com a cabeça de jovem e muitas vezes a gente comete alguns deslizes na vida e para alguns isso tem um efeito terrível no futuro, né? Eu acho que todos aqui, eu estou aqui buscando de memória,
Eu lembro de 2 ou 3 amigos que conviveram comigo e passaram a usar a droga de forma até meio recreativa, diria Sim. assim, no início, e que esse vício acabou marcando a trajetória de uma forma muito forte e muito negativa, né? Isso, muito A dependência química, assim, ou tu adquire ela com a experimentação, né? Depois vai fazendo uso recreativo e quando vê ela te pegou, né? Ou tu é um usuário controlado, tu toma a tua cerveja socialmente ou o teu uísque socialmente, né? A palavra já diz assim, socialmente. Mente. Tá mentindo. Mas um caso que até aconteceu hoje, um pedido de vaga hoje, cidadão aposentado, né? Com menos de 60 anos, né? Aposentado do tempo de serviço, assim, né? Perdeu a esposa agora na pandemia, né? Só que ele sempre usou o álcool socialmente. Sempre usou o álcool socialmente. Mas a perda da esposa foi uma causa significativa na vida dele para ele usar o álcool como, né, a fuga do problema, assim, do vazio existencial que a esposa deixou. Que ele não consegue preencher agora, a vida toda vivendo com uma pessoa. E isso é muito comum. Tem muitos internos. Tu tem esse perfil de pessoas? Tem muitos internos. Funcionários do Banrisul que se aposentam com 50 e poucos, né, anos aí de idade. O cara teve aquela rotina de vida o tempo todo, ali trabalhar no banco, parou de trabalhar de uma hora para outra, ganhando bem, não tem nada, começa a tomar um traguinho. Daqui a pouco, ou até numa festinha, numa coisa, experimenta uma cocaína, uma pedrinha de crack, vou experimentar. Cara, o cara acha ali interessante a coisa relato, mais legal da vida dele quando vê ele está enterrado. É interessante teu relato, porque eu, pelo menos, tinha no senso comum como se esse fosse um problema eminentemente da juventude não da maturidade. Não, sim. A gente tem o público jovem, né? Tem o público de meia idade, né? Que é aquele usuário que conseguiu ir levando a sua dependência química até os 30 anos ali, mas aí chegou em algum momento ali que não deu mais. E tem aquele que começou a fazer o uso lá depois de 50, né? Porque aconteceu alguma coisa, né? Uma perda, um divórcio, uma morte, uma doença, né? E ali ele achou o remédio. É quase como se fosse uma arma engatilhada, só faltando um momento de puxar o gatilho. Né? Isso. E tem também uma coisa interessante de se falar, né? E é um problema recorrente, sim, né? Nas palestras que a gente faz de prevenção nas escolas, os professores nos falam da quantidade de alunos que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O famoso TDAH. Então, se a gente pegar os percentuais dessa classe, né, 70% dessas crianças que têm este problema acabam achando na droga o remédio para sua doença. Por quê? Porque os pais, os professores ou as pessoas que estão perto dessas crianças não entenderam que elas precisam de tratamento lá na infância, com 5, 6, 7 anos. Vou levar meu filho no psiquiatra, no psicólogo? Tem que levar. Já aconselhei amigos meus, é a prevenção. Eu preciso tratar essa doencinha, né? E eu era extremamente hiperativo, né? O remédio para minha hiperatividade era a gente tinha um pé de chorão lá em casa. A cinta? Um pé de chorão e as minhas pernas eram listradas da varinha, né?
né? Então, lógico, a gente vai falar, porque a minha mãe... Não, eles não sabiam, não tinham conhecimento, né? Mas hoje, da maneira como que as informações estão, né? É obrigação da gente saber que existe, que tem tratamento, não é? Adilson, eu olhei ali o relógio, deu 35 minutos. Eu hoje falei muito pouco porque eu gosto muito de te ouvir. Realmente tu é um cara que tem um conhecimento, uma experiência acumulada nesse tema. Eu acho que a gente tem muito, Adilson, para evoluir e aumentar nas oportunidades que nós podemos dar para as pessoas se recuperarem, né? Com certeza. Eu sou um apaixonado pela causa, eu realmente rendo minhas homenagens a ti e a toda a equipe. Eu que, especialmente no último ano, passei a conviver um pouco mais com as pessoas que vivem o Instituto, que fazem o Instituto Vitória e também com alguns residentes. Sou uma testemunha do trabalho que vocês fazem na recuperação das pessoas e dando um retorno importantíssimo para a sociedade, também é preciso dizer isso. A obra deixada pelo Instituto Vitória nesses 22 anos, ela é visível nos seres humanos e é visível na sociedade. Eu fiquei 1 ano e 3 meses como secretário municipal de Orçamento e Finanças de Taquara e vocês foram e são parceiros de todas as horas, para todas as atividades, em tudo aquilo que tem o bem coletivo, né? Então eu quero terminar te agradecendo, agradecendo pela vinda aqui. Para mim é uma oportunidade de aprender. Eu tenho muito ainda a aprender e tenho certeza que toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar e conviver contigo e estar lá no Instituto é um momento muito rico para mim. E eu acho que essa oportunidade deve ser estendida àqueles que sentirem esse desejo de conhecer um pouco mais do trabalho. O Instituto está sempre aberto, é sempre muito bem recebido, é tudo muito transparente. E também que estimulem as pessoas a buscarem o tratamento precoce, a trabalharem na prevenção e que a gente possa juntos, Adilson, estimular a sociedade para que faça os investimentos corretos, seja na prevenção, seja na ampliação do tratamento. Adilson, muito obrigado e que isso, deixo aí para ti. A gente fica lisonjeado aí com a convite, com a participação, poder falar um pouco sobre a nossa causa, né? Assim, aquilo que a gente faz. As pessoas hoje já têm mais consciência da doença, do problema da adicção, é uma coisa impregnada na nossa sociedade, né? Mas com certeza a possibilidade de se ter espaço sempre de conversar, de se falar, de dar algum dado, faz com que a pessoa que for assistir desperta, ela, opa, eu vi aqui que o meu filho está meio elétrico demais, vamos começar a prestar atenção aí. Eu gosto de um termo de um autor chamado Michel Foucault, que ele usa um termo chamado desvelar. Desvelar é tirar o véu que estava cobrindo aquele assunto, né? Eu acho que o tema da drogadição, né, no seu amplo espectro, ele é um tema que às vezes a gente trata de forma muito velada. E eu gosto quando a gente consegue tirar o véu disso, olhar com tranquilidade e aprender com as experiências positivas. Então, obrigado mais uma vez, realmente um aprendizado. E eu termino com aquela frase clássica desse podcast, que ninguém aqui sozinho faz tudo, mas que juntos é que a gente podcast. Obrigado, meu irmão.